Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 13 de julho. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Assim disse Jesus: dizei em plena luz aquilo que vos digo nas trevas. Anunciai de cima dos telhados aquilo que vos digo ao pé do ouvido. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer a alma e o corpo perecer na geena. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo? E, no entanto, nenhum deles cai ao chão sem a permissão de vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Por isso não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos outros, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos outros, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos o evangelho de hoje, palavra forte também, não é? De Jesus, dizendo para nós: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, ou que só podem matar o corpo. Na verdade, Jesus está preparando os apóstolos, né, para o que vai acontecer com eles, para o martírio, que é também uma mensagem para nós, porque nós somos chamados também a pregar o evangelho, pregar como ele precisa ser pregado, sobretudo nos dias de hoje, com tanta perseguição aos cristãos que nós estamos vendo, né? Se necessário for, a ponto de derramar o próprio sangue, como os mártires da nossa igreja, como Jesus, como aconteceu com os apóstolos. Então ele está preparando os apóstolos para o martírio. E ao ouvirmos essa mensagem do Evangelho, que nós possamos refletir sobre a maneira como nós estamos vivendo o nosso Evangelho. Porque às vezes nós desistimos por pouca coisa. Veja, os apóstolos foram perseguidos e perderam a vida por causa de Jesus, como os mártires da nossa igreja. E muitos de nós, muitas vezes, fica questionando Deus por algumas coisas que acontecem, talvez por causa de uma crítica, talvez por causa de uma coisa mínima que acontece na nossa vida, nós nos achamos no direito de julgar Deus, de exigir de Deus, de questionar a Deus sobre o que está acontecendo. E aí Jesus dá o exemplo, né, dos pardais que são cuidados pelo Senhor e não lhes falta nada. Ora, se o Senhor cuida de um passarinho, como que não cuidará de nós que somos filhos teus? Então, nós não precisamos temer ninguém, e um filho de Deus não pode temer homem algum. Tenha isso na sua mente. Um filho de Deus não pode temer homem algum. E aí Jesus diz: tenha medo daquele que pode fazer você perder a vida eterna e ir para o inferno. Então nós precisamos nos preocupar, né, com o que o demônio pode fazer com a nossa alma. E a manifestação, a ação do demônio, não é aquelas manifestações que nós vemos de Hollywood, de possessões. A maior ação demoníaca, ela chama-se tentação. Tudo começa com a tentação. Ele nos tenta, nós não resistimos à tentação, caímos nela e pecamos. É aí que nós nos perdemos. Então, tenha medo no sentido de se precaver, de se preparar, não é? Para vencer, para não cair, não ser fraco, não cair na tentação e ferir a Deus. Então, o Senhor afirma ao dizer isso que existe o bem e o mal, que existe o céu e o inferno, e que, portanto, nós precisamos viver aqui neste mundo confiando em Deus de tal maneira que Ele está no cuidado, cuida de nós o tempo todo, não nos deixa faltar nada, mas Ele nos deu liberdade. Então, nós precisamos tomar um cuidado de, na nossa liberdade, fazer a opção por Deus e não pelas coisas desse mundo ou pelas coisas que nos tiram da presença do Senhor, nos tiram de Deus
faz a gente se perder, né? Que estejamos atentos a essas palavras, olhemos para a nossa vida, para a mensagem que o Senhor nos coloca, meus queridos, porque se nós temos uma certeza neste mundo é que nós vamos partir dele, né? Nós não somos daqui, nós vamos partir dele. E quando partirmos, todos nós desejamos alcançar uma vida eterna em Deus. Que então saibamos viver aqui segundo a vontade de Deus, confiando nele, chama-se divina providência, acreditando que o Senhor providencia todos os dias aquilo que nós necessitamos. Se acreditarmos nisso, nós não vamos murmurar, não vamos questionar Deus, não vamos reclamar, nada disso, nós vamos apenas nos entregar, nos confiar a Ele. E nos colocando nas mãos de Deus, nós teremos uma confiança tal e uma força tamanha que nós não vamos permitir que o demônio nos derrube, nos faça cair por meio da tentação. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.